e as instituições de ensino, né, que são as universidades e as faculdades. Então, a USP oferta programas de residência, a PUC, que é uma universidade particular, oferta, né? Então, no caso de instituições de ensino, a pessoa, além de ser residente, ela é estudante daquela universidade, então ela pode usufruir de alguns benefícios estudantis. No caso da UNEB, você pode continuar usando Salvador Card, na USP você pode usar os espaços universitários, né? Então, você também é considerado estudante daquela universidade. No caso das instituições de saúde, não, porque são instituições de saúde, então não vai ter direito a uma meia passagem estudantil, por exemplo. Mesmo você sendo estudante, né? Mas é uma instituição de saúde. E aí, por exemplo, eu acho legal falar assim que a CESAB, ela organiza e executa, né, a seleção dos principais programas de secretarias de saúde e de instituições de ensino. Ou seja, ela realiza um processo seletivo unificado. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Ilhéus oferece um programa, a UNEB oferece um programa, o UPS lá, que é o Hospital das Clínicas, né? O Hospital Universitário da UFBA, oferece um programa, e a CESAB, ela faz um edital lá, unificado, reunindo todos esses programas, né? E é responsável pela inscrição, por todo o processo seletivo, né? Por acompanhar a banca. Então, a CESAB é esse edital mais grandão, assim. Além da CESAB, que é assim, um edital maior, mais unificado, tem o Enare agora, né? Que é tipo um Enem de residência, que é o Exame Nacional de Residência, que não é só... A CESAB é da Bahia, então reúne vários programas da Bahia, e o Enare é do Brasil, então tem lá um programa do Pará, que você pode fazer a prova pelo Enare, né? E ligado à empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSER. Só que, assim, a EBSER, ela oferece, assim, muitos programas focados em hospitais. Aí vocês colocaram lá na nuvem de palavras hospitais, porque realmente muitos programas de residência são ofertados na área hospitalar. Outra coisa importante sobre a oferta de programas é que, às vezes, a mesma instituição, ela oferece um ou mais programas de residência, que vão variar de acordo com a área. Você pode passar o slide, então? A Ana, não tem na internet, o Enare não disponibiliza a prova, porque além porque assim, a CESAB, o Enare e tal, são as instituições organizadoras do processo seletivo, mas elas contratam uma banca para fazer a prova. Então, no caso do Enare, a banca chama o Instituto AOCP, e eles não disponibilizam as provas, entendeu? Não disponibiliza a prova nem para quem está fazendo o processo seletivo, acho que só o gabarito. Então, não acha fácil, não. É só quem por acaso levou o caderno, eu acho que não pode... Antigamente podia levar o caderno, nesse edital que saiu esse ano, eu acho que nem vai poder levar nada, nem gabarito, nem caderno, você só vai saber o resultado, e aí é muito na pirataria aí para achar, que eu também procurei e não achei. Sobre as principais áreas, então, assim, a gente tem várias áreas mesmo, assim, a gente elencou as principais, assim, as que aparecem mais. Então, saúde da família, saúde mental, saúde da mulher, oncologia, saúde do idoso, urgência e emergência, saúde coletiva, neonatologia, saúde da população no campo. E aí eu coloquei, assim, específicas, né, que é tipo cardiovascular, neurocirurgia, e tem ligado, eu esqueci o nome, acho que é nefrologia, enfim, são as mais específicas ligadas, parecidas assim com as residências de medicina. Fernanda não é a primeira edição do Enare, não, ano passado teve também. Então, pode passar, Théo. Aí a gente trouxe aqui os principais editais, né, no Brasil e na Bahia. Na Bahia, então, tem a CESAB, a FESF, SUS, e o EBSER, né, que agora é Enare, ligado ao Enare. Aí no Brasil tem o Enare, a USP, aí a gente trouxe outras universidades de outros lugares que, assim, atrai muita gente. Então, a UPE, que é a universidade lá
do Pernambuco, o UNB lá em Brasília, a UFRJ lá no Rio, a Fiocruz, assim, que tem vários lugares, mas acho que o principal campus é lá no Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Norte. No norte do país tem lá a UEPA, né, que é lá no Pará. Pode passar. Então, o processo seletivo abriu, e agora, né? O que a gente faz? A gente agora já tem uma noção até aqui. Tá tudo bem até aqui, gente? Eu tô falando besteira, vocês estão entendendo? Eu tô falando muito rápido? Tá fazendo sentido? Pronto. Então, até aqui a gente entendeu um pouquinho o que é a residência, né? Só recapitulando, as residências, elas são formações em serviço, 80% da carga horária prática, 20% da carga horária teórica, especialização lato sensu. A gente tem aqui uma noção, né, das instituições, de como é que se organizam as instituições, tem as instituições de saúde, tem as instituições de ensino, a gente já sabe, assim, os principais editais e as principais áreas. Então, assim, como é que a gente se prepara? Agora é com o Mai. Oi, galera, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Pronto. Espera ainda, 2 minutinhos. Certo. Vamos lá. Essa parte é aquela parte mais, né, quando a gente decide assim, meu Deus, eu vou fazer a residência e eu preciso me preparar. Só que assim, como é que esse preparo, né? Como é que a gente se prepara para esse processo seletivo? Primeiro eu devo começar dizendo que ele é individual para cada pessoa. Meu Deus do céu, achei que o microfone tinha mutado. Ele é individual para cada pessoa, porque, afinal de contas, nós somos únicos, né? Então, a rotina de estudo para cada um, ela é diferente. E, assim, a gente tem que se atentar muito, muito mesmo, porque a gente vive num mundo, numa sociedade bastante capitalista e que está cobrando a gente o tempo todo, né? A fim de a gente seja melhor, de que a gente dê 100%. Mas o 100% não é para A, B e C, o 100% para a gente. Certo? Então, é normal a gente não passar logo de primeira, é bastante competitivo e, assim, tá tudo bem, certo? O que a gente pode fazer e contar agora é com todo tipo de ajuda que a gente pode que nos cerca ali naquele momento, sabe? Por mais que seja um processo competitivo, não vamos levar nessa questão, né, por esse lado. Vamos nos ajudar. E aí a gente trouxe algumas dicas, assim, de forma mais geral, que eu espero que seja bastante proveitoso. A dica 1, listar quais programas de residência te interessam. O primeiro passo fundamental é a questão de organização, né? Porque é muita coisa, como o Lore detalhou, é muitas áreas, então a gente tem que separar e se organizar direitinho. A dica 2, parem que o chat está no eu não escuto, eu leio. Pesquisar informações sobre o programa escolhido no edital com os residentes, os ex-residentes do programa de opção, no site da instituição ou em sites que reúnem informações sobre. É sempre bom a gente se preparar e pesquisar antes, sabe disso? Nunca é demais pesquisar e trocar com as pessoas. É como eu falei, um ajuda o outro. Não é um processo que a gente precisa fazer individual. Ele pode ser solitário desde que a gente queira, sabe? Inclusive, tem muitos grupos de concurso, essas coisas no Telegram. Se vocês quiserem, depois eu passo, que eu faço parte de um monte. Tá, pode passar, Theo. Dica 3. Escolher a instituição e o programa e a área da residência. Aí a gente trouxe esse exemplo, que é da Unicamp, o programa de residência multiprofissional em saúde, porque a gente traz uma direção aqui, né? Porque é fundamental, como eu já falei, a gente ter a organização de onde a gente vai se guiar. Não adianta a gente estar em várias direções naquela sede, sabe, de abarcar tudo com o mundo, tudo no mundo naquele momento, porque não dá certo. Dica 4, dica 4.1, a leitura do edital ou a chamada do processo seletivo, ela é muito importante. Leiam o edital com todo o cuidado, sabe? E leiam mais de uma vez. Tudo ali é importante. E às vezes você faz uma leitura a primeira vez muito corrido, quando você chega novamente para você ler, você já percebe outras coisas, toma nota de outras coisas, e inclusive tome nota, gente, é muito fundamental. Tá. Vamos só voltar numa coisa rapidinho ali, né? Sobre o passo 3, né? Que
você escolher o que a gente falou assim de o que eu falei é que existem três coisas, né, para saber sobre os programas. Qual é a instituição? Qual é o programa que você quer? Porque tem dois tipos, tem residência multiprofissional e uniprofissional. E a área? Então, a gente deu um exemplo. Eu vou fazer, que eu realmente vou fazer, a instituição que eu vou fazer da Unicamp, eu vou fazer o programa vou tentar, né, prestar o exame para o programa de residência multiprofissional e a área é saúde mental. Então, assim, vai com isso em mente, assim, porque o edital, como uma instituição oferece várias áreas e diferentes programas, ele vai ter lá as informações de tudo isso, então você se perde em tanta informação. Então, quando você já tem mais ou menos, como o Mai falou, né, um direcionamento. Talvez você não tenha escolhido, mas assim, provavelmente você pensa assim, né? Quais são as suas prioridades? Então, assim, vai focado no que você tem mais vontade ou mais curiosidade, porque ajuda na leitura do edital. É isso, gente. Tá. Voltando para 4.1, verificar se você é elegível para candidatura no programa escolhido, em termos de ano de conclusão do curso, se há vagas para a profissão, qual o tipo da sua formação e etc. Isso foi uma coisa bem interessante quando eu sou bem nova nessa questão de residência e tal, eu comecei a me apaixonar por esse ano. E eu estou bem longe ainda de chegar na minha residência, mas foi um processo bem gostoso de fazer isso, porque a gente vai descobrindo e meio que vai se preparando, né, para o momento. E aí, quando chegou lá, tem algumas, tipo, meio que umas regrinhas do edital que fala lá, você tem que terminar a sua faculdade, digamos que ano que vem. Ou, como é que ele está falando aqui, o ano de formação, quanto tempo tem que você já se formou, sabe? Tem algumas regrinhas que você tem que se atentar, porque vai que você passa lá na prova e no final você não é aprovado por causa das coisas que constam no edital. Então, é muita atenção. Pode passar, Theo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes acontece, vocês me sinalizam. Tá. Dica 4.2. Preste atenção em datas, locais de inscrição de prova, divulgação de resultados e os locais. Mas acho que tem uma coisa importante aí, né? Que assim, quando você vai ler o edital, é importante você verificar se você é elegível. Eu acho que Mai falou isso, né? Foi a questão do ano, né? Se você é elegível para a candidatura. O que quer dizer isso? Alguns editais têm lá escrito assim: somente poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que concluíram a graduação nos anos de 2019 ou que estão em fase de finalização do curso até 2022. Então, tipo assim, você vai formar agora, né? Ou você formou agora, porque tem alguns editais que, tipo assim, se você já tiver 5 anos de formado, você já não pode mais concorrer. Eles privilegiam pessoas recém-formadas, né? Justamente nessa ideia de formação em serviço, de formar profissionais que vão ainda entrar no mercado de trabalho. Então, alguns editais têm isso, e aí é importante observar, né? A data direitinho, se você tiver para formar, é importante que você converse com seu colegiado, se você vai conseguir finalizar o curso até a data que está lá no edital, para você não fazer a prova e depois não poder passar por conta disso, né? É isso, toda atenção é pouca. Tá, voltando para dica 4.2. Então, é isso, né? Datas, locais de inscrição, é muito importante. As provas da divulgação de resultados, o local da prova, muitas vezes a gente perde por falta de atenção na questão do local mesmo. Da matrícula, período de interposição de recursos, valor da taxa da inscrição e o site para a inscrição. E aí, nesse valor da taxa da inscrição, é bom a gente se atentar que tem muita gente que pode utilizar aquele recurso de... Oh, meu Deus. Ai, Laura, você lembra? Isenção, né, que chama? Eu acho que é isso. Isso, é a taxa. Isso, Porque assim, isenção.
Os editais, eles têm uma taxa de inscrição e é alta, gente. Concurso a gente paga, né, a inscrição. E as residências, elas têm uma taxa de inscrição muito alta. Por exemplo, a Unicamp, ela tem uma taxa de inscrição que é R$ 290, é um valor, assim, altíssimo para estudantes, né, na minha opinião. Então, tem lá os critérios para ou redução ou até isenção. Então, é bom que você preste atenção, porque durante a inscrição, em geral, esse período para você tentar a redução ou a isenção é antes da inscrição, e aí você tem que ir atrás de documento, né? Procurar, às vezes, CAD único, cópias de contra-cheques. Então, prestar atenção nessas datas, assim, sabe? Porque isso já ajuda, já é uma forma de selecionar, porque muita gente não pode pagar e acha que não vai ter direito à isenção, mas às vezes tem, e é sempre bom tentar, por mais que seja difícil, né? Conseguir as documentações. É isso. Natália falou uma coisa muito importante, que alguns têm algum auxílio moradia, bem pontuado. A hora da realizador do exame, exemplo, a OCP, Cefet e FUVEST, quais e como são as etapas do processo seletivo, com o máximo de detalhes possíveis para que você se sinta com tranquilidade. E aí a gente vai ver mais disso no próximo slide, que são várias etapas, nem todos seguem aquelas linhas de etapa, tá, gente? A gente trouxe os principais aqui. Pode passar, Pedro. 4.2. Como é a pontuação em todas as fases? Cada fase ela tem uma pontuação, então é bom a gente se atentar em qual... Por exemplo, tem gente que tem dificuldade em uma certa etapa, é bom a gente se atentar porque a gente vai precisar ter mais atenção na estudar aquilo. No caso das provas, assuntos de bibliografia, os documentos necessários para todas as partes da candidatura da inscrição e da matrícula, isso é muito importante, a gente tem que se atentar a isso antes. Detalhes do programa, campus, prática, bolsas e benefícios. E aí isso já inclui naquilo que a Natália falou, né? Porque a gente precisa ver se a gente tem os recursos para cursar, né? Pode passar, Pedro. Isso é bem importante que Mai falou, né? Porque se você está pensando em fazer em outra cidade, que não é a cidade que você mora, que você tem família, então você vai ter que ver, né? Se você tem condição mesmo de ir. A minoria da auxílio moradia, que eu sei com certeza é a Unicamp. Algumas dão auxílio alimentação também, mas é assim, a maioria é só a bolsa ali de 3.300, que tem um desconto do INSS, e aí fica 2.800, né? É possível se organizar com esse valor, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se organizam com muito menos, e às vezes até para uma família, né? Tem gente que ajuda muito a família também, mas assim, é importante observar isso, né? Se você vai ter condições de ir para aquele lugar. Sim, uma coisa que eu já tinha passado, eu esqueci daqui, é a nossa rede de apoio, né? Lori falou da família, e é isso. Se cercar daquelas pessoas que a gente pode contar também é muito bom. Observar se você pode socializar, redução ou injeção da taxa, que a gente já falou, mas só repetindo, taxa de inscrição pelas regras do edital e como solicitar esse direito ou algum tipo de condição especial da realização do processo. Certinho? Pode passar, Pedro. Ai, tô travando, gente. Meu Deus, eu tô pelo 4G. Tá não? Tá não. Então é você, amor. Tá, dica 5. Buscar materiais como provas e resultados de processos anteriores para ter uma noção das pontuações necessárias para aprovação. Isso aí a gente encontra... Diga. Pode falar, mãe. Eu ia falar que a gente não encontra tão fácil assim, mas às vezes a gente dando a leve pirateada a gente encontra. Depende muito da prova, né? Como eu expliquei, por causa da banca, que varia a banca. Cefet disponibiliza, tem um site lá no Cefet e você vê as provas anteriores, eu acho que a FESP também. Mas a Instituto OCP não disponibiliza, a Unicamp não disponibiliza, já a USP disponibiliza. Então, assim, é muito de você tentar procurar, às vezes encontra também, né? Tem grupos que as pessoas trocam, como o Mai falou, né? Tem no Telegram, tem no Facebook, então as pessoas às vezes trocam as provas por lá. E em relação aos resultados dos processos anteriores, olhar, observar, né, os resultados, tipo assim,
que pontuação aquela pessoa fez na prova para poder passar. Então, você tem uma noção, assim, né, de quanto que você precisa fazer de pontos para passar na residência, né? E aí você já, a partir daí, você vai traçando suas estratégias de estudo, de como é que você pode pontuar mais. Sim, e é fundamental também, nessa questão dos pontos, a gente olhar também a quantidade de vagas. Se aquela pessoa tirou aquele X quantidade de pontos para passar, digamos, em 2 vagas, você tem que se atentar a isso. Tá, dica 6. Organizar os seus processos de estudo e de preparação para a residência, considerando todas as suas condições de vida, tempo, recurso financeiro, materiais, dificuldades enfrentadas, redes de apoio, contexto familiar, social, situação de saúde, etc. Isso aqui, gente, a gente trouxe pensando assim, né? Porque a gente geralmente faz um planejamento, uma organização, e não coloca lá tempo de break mesmo, de descanso, o tempo que a gente vai sair, se a gente precisa de apoio mesmo, né? Porque é um processo, como eu falei, que pode ser solitário, mas a gente precisa se cercar, né? De quem a gente se apoia ali, né? Isso, porque assim, às vezes a gente faz um planejamento, sei lá, um super planejamento, mas Uhum. que quando a gente olha a nossa realidade, tipo assim, vou estudar 8 horas por dia, mas aí quando você olha seu dia, você trabalha, você estuda, você tem que dar conta da casa, às vezes você tem filho, você tem que cuidar de alguém, você tá sem dinheiro, você tá mal, você tá com algum problema de saúde, você não está bem de saúde mental, sei lá. Então, assim, não adianta fazer um super planejamento se as suas condições de vida, se as suas condições concretas não condizem com aquilo, porque assim, eu acho até que gera mais frustração, né? Porque você fica ali naquela expectativa de vou estudar 8 horas, sabendo que você nunca vai conseguir estudar 8 horas. Então, assim, é muito de fazer o que é o seu possível ali, né? Não é para se matar de estudar, nem achar que vai dar conta do mundo, porque assim, mesmo quem tem todo o tempo do mundo não vai dar conta de tudo que se cobra nas residências, porque é um assunto extenso, né? Então, imagine que você pode cair qualquer assunto da sua graduação inteira, mais coisas específicas que talvez você nunca tenha estudado no seu curso, né? Que é tipo assim, legislação do SUS, tem cursos que não focam muito nisso, então você, além de estudar as coisas que você já estudou na graduação inteira, vai ter que estudar mais assuntos. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, assim, e ter muita tranquilidade disso, assim, de tipo, não vou dar conta de estudar tudo, vou estudar o que for possível. Eu adorei isso, gente. Aceito sugestões para não contar. É aquilo de você respeitar os seus limites, sabe? A gente, por vezes, temos noção dos nossos limites, mas a gente não o respeita, sabe? Eu tiro muito por mim. Eu não consigo estudar pela manhã. Eu tenho aula na faculdade tranquilo, mas aí se eu for um sábado ou um domingo estudar pela manhã, eu não vou estudar, eu vou com Deus. E é você saber como é que sua rotina funciona, sabe? E colocar o seu planejamento de acordo com aquela rotina. É muito disso. E aí, saber se preservar mesmo, sabe? Um pouquinho de cada dia conta, gente. Não precisa se matar, não. Tá bom, Theo, pode passar. Tá, dica 7. Definir estratégias como você acha que pode direcionar sua preparação para mais chances de aprovação. É aquilo como eu falei, gente. É, de você ver todo tipo de estratégias, né? Olhou lá no edital e aí olhou nas provas e viu que aquela pessoa passou com aquela X quantidade de pontuação para 2 vagas, você vai ter que se atentar que precisa de mais pontos, certo? É você criar sua estratégia de acordo com sua rotina mesmo, né? Isso, assim, uma coisa em relação a organizar o seu processo de estudo é que, assim, uma sugestão que a gente dá, né, assim, se você tem as suas provas anteriores, né, ou você tem lá uma bibliografia. Quando a gente fala que o edital sugere a bibliografia, é porque tem lá mesmo a referência, sabe? A BNT, o APA, sei lá, a referência lá do texto que vai cair. Então, é interessante talvez criar uma pasta com esses materiais, com as provas, com resumos que você já tem, talvez, do seu curso, sabe? Sei lá, tem um assunto que você já estudou em alguma disciplina e tem lá
algum resumo que você fez, tem textos que você acha que pode te ajudar. Então, cria uma pasta com esses materiais que você acha que vai te ajudar no seu estudo, porque é interessante ter um material separado, porque quando você for começar a estudar, ou quando você puder estudar, tá lá aquela pasta lá organizada. Então, assim, esse primeiro momento de como se preparar é realmente de tirar um tempo para fazer isso, porque não se faz assim rapidamente. Não precisa fazer de uma vez, assim, mas vai fazendo, se você não tiver, por exemplo, uma tarde para fazer isso, vai fazendo aos pouquinhos, assim, à medida que você vai lendo o edital, que você vai decidindo qual programa de residência você quer, e você vai organizando isso, sabe? Outra coisa vai atrás dos certificados, gente. Vai atrás dos certificados, das declarações, dos documentos que são importantes, até documento para matrícula. Tem o edital da Unicamp mesmo perto de certidão de nascimento. Eu não faço ideia de onde está a minha certidão de nascimento. Então, eu já vou atrás disso aí, porque eu não quero chegar lá na hora no caso para matrícula, né? Eu estou antecipando, considerando que eu vou passar, mas assim, tá lá no meu horizonte, assim, que em algum momento eu vou ter que achar a minha certidão de nascimento. E se eu não achar, é aquela coisa, né, de ir em cartório, não sei o quê, às vezes demora. Então, assim, se vocês puderem se organizar para também ir atrás desses documentos, é importante. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim, as residências, elas não são tipo o Enem, que a gente sabe que vai ter todo ano em novembro, em geral em novembro, né? Então, assim, a gente sabe que todo ano vai ter em novembro, a inscrição do Enem abre lá em maio, eu não sei quanto tempo antes, você fica o ensino médio inteiro se preparando, então você já sabe quando vai ser. As residências, você não sabe quando vai ser. Você tem uma noção, assim, pelos editais anteriores, de quando vai ser a prova. Em geral, é no final do ano ou lá no início, né? Em janeiro e tal. Mas, assim, então fica atento nos sites, porque quando lançar, em geral, o edital lança, assim, 2 meses antes da prova, de 2 a 3 meses. Então, assim, se você já puder ir estudando antes, você já sabe que você vai fazer residência, você tem um tempo, assim, e consegue se organizar para isso, já pode ir estudando pelos editais anteriores, porque eles, em geral, são muito próximos, e ficar ligado nos sites que sai o edital. A Sanar sempre está postando também, né, quando sai edital. É um bom site para conferir se está aberto ou não. E aí, quando sair, você olha o edital, e aí tem esse tempo aí, de dois a 3 meses, né? E aí lá diz quando é que vai ser a prova, mas assim, me pegou de surpresa que o edital da Unicamp esse ano, a prova, o edital saiu em setembro, a prova vai ser em novembro. Nos anos anteriores, tipo assim, acho que nos 3 últimos anos, o edital saía em novembro e a prova era em janeiro. Então, me pegou de surpresa, sabe? Então, é importante prestar atenção nesses detalhes também, né? De quando vai sair o edital, de quando vai ser a prova. E quanto antes você puder começar a estudar, melhor. E muito do que cai nas provas é o que você já estuda na sua graduação. Aí, se você puder unir o útil ao agradável, maravilha. É isso, gente. Eu queria fazer uma adendo. Tipo, o chat tá maravilhoso, com muitas dicas maravilhosas. Tô quase anotando tudo. Tá. Dica 8 é a mão na massa, né? É respirar, respeitar a si mesmo, como eu já falei, respeitar os nossos limites e entender que não é só um desculpo, gente. Saúde mental, a questão de o corpo tá sentindo que você precisa de um descanso, não é discurso, não é coisa para eu vou pensar lá na frente. É agora, tá acontecendo agora, e você tem que se planejar, colocando isso como fundamental também na rotina de cada um, certo? E aí pode passar até o... Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Vamos As lá, deixa eu etapas mais fazer comuns. uma observação. Volta lá na dica 7. Sobre essas estratégias, né? Só para dar um exemplo prático, o Enari tem 2 fases, e aí as fases elas têm peso, no caso do Enari. Então, a fase 1, que é a da prova, ela tem peso 9. A fase 2, que é a prova de títulos, ela tem peso 1. Aí, eu fui lá olhar o barema, porque
porque a prova de títulos ela vem com o barema, né, dizendo lá como é que cada coisa vai pontuar. Então, estágio vai pontuar, sei lá, 30 pontos. Um estágio vai valer 30 pontos, 2 estágios vai valer 60. Estou chutando, não é essa pontuação toda, não. Mas, enfim, aí você olha lá o barema e você faz uma estimativa, assim, de, poxa, não vou pontuar tão bem aqui, né? Nessa parte da prova de títulos. Aí o que é que você faz? Você foca na prova objetiva, já que você está vendo que na prova de títulos você não vai tão bem. Então, assim, você compensa onde você acha que não vai tão bem, no que você acha que vai melhor. Não sei se deu para entender, né? Então, eu acho que é porque a prova de títulos é muito isso. Porque tem outras provas que outros tipos de fase que a gente não tem como saber, né? Como é que a gente vai. Então, tem edital que tem parte, tem entrevista. Não dá para você saber como você vai na entrevista, mas assim, você tem uma noção. Por exemplo, você é péssimo em entrevista, você fica super nervoso, mas você faz prova muito bem. Então, foca, tipo assim, tem duas estratégias. Você pode focar na prova, na parte da prova para pontuar super alto, ou você pode tentar melhorar o seu desempenho na entrevista. No caso da prova de título, não tem muito o que fazer, porque você não tem muito tempo de correr atrás de um estágio, de um aperfeiçoamento de um curso, né? Talvez um curso, uma coisa assim, uma declaração. Mas no caso da prova de títulos, não tem muito para onde ir, assim. Então, se você acha que vai pontuar mal na prova de títulos, o que dá para fazer é focar mais na parte da prova objetiva. Pronto, voltei. E aí as etapas mais comuns, né, dos processos seletivos, a gente citou aqui, né, como eu falei, pode ocorrer em umas e outras não, mas a gente citou aqui os mais comuns. A maioria das candidaturas são compostas por duas fases, em que, em geral, são uma prova objetiva e a análise de currículo. Porém, algumas têm apenas uma fase e outras até 3 fases. Ou então, 2 fases com mais de uma parte. Aí a gente vai tentar explicar. Pode passar. Pronto. E aí, as etapas mais comuns da primeira fase, que é com a prova escrita, a gente tem uma prova objetiva de múltipla escolha, tem uma prova objetiva e discursiva, em geral, de análise de casos, e uma prova objetiva de redação ou carta. Tipo assim, aí são possibilidades, né? Não quer dizer que no edital vai ter tudo isso aí, não. Não são, tipo assim, são do que a gente observa dos editais, mais comum. Que é mais comum na primeira fase. Então, tem lá edital, como é o ENARE, que a primeira fase é só uma prova objetiva de múltipla escolha. Aí, a Unicamp é uma prova objetiva e uma prova discursiva, né? Que vai ter lá 2 questões discursivas. A FESF é uma prova objetiva e uma redação, então você tem que fazer uma carta. Então, assim, tudo isso está no edital, tá, gente? Vocês vão... Tá lá tudo especificado bonitinho, né? Até como é que pontua, como é que se divide as pontuações. E, assim, no caso vocês viram que em todos os casos tem alguma prova objetiva. E as provas objetivas, elas também se dividem de diversas formas, né? Então, às vezes tem prova que vai cair... em geral, elas se dividem em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Nos conhecimentos básicos pode cair sobre saúde coletiva no geral, sobre o SUS, sobre a legislação do SUS, sobre a história do SUS, a reforma sanitária, né? Algumas têm português, algumas têm português e matemática, né? E aí, na parte de conhecimentos específicos, caem as coisas da sua graduação, tem que cair, e também sobre a área, né, que você vai. Então, sei lá, você vai fazer neonatologia, então lá na parte você vai ter uma prova de conhecimentos básicos ou comuns, né, que vai ser igual para todo mundo, mas aí na prova de conhecimentos específicos vai ser de acordo com o programa que você escolheu.
Então, sei lá, você escolheu neonatologia, vai ter lá conhecimentos específicos nessa área. Você escolheu saúde mental, vai ter coisas específicas da saúde mental. No caso do Enare, vai ser um pouco diferente, porque o Enare ele está se organizando para ser geral, para ser um Enem. Então, como no Enem a gente faz a prova lá, e depois a gente, de acordo com a nossa pontuação, depois a gente escolhe qual a faculdade que a gente vai entrar. Então, o Enare ele vai ter uma prova de conhecimentos comuns que vai cair sobre SUS, sobre legislação do SUS, história né, do SUS, e a parte de conhecimentos específicos, que vai ser só sobre a sua graduação. Então, não vai ter uma parte tão específica do programa que você está almejando, porque você vai escolher o programa depois. Mas isso, assim, no caso do Enare, né? A maioria, elas se dividem, acaba caindo um pouquinho sobre a área que você está querendo ir. E as provas discursivas, elas em geral é assim, análise tem lá um caso e aí você tem que fazer algum tipo de análise de caso, então uma redação, né, que tem alguma coisa a ver com um tema sobre a saúde coletiva. Isso. E aí pode passar, então. Pronto. A segunda e a terceira fase. Na segunda, a gente vai ter a análise de currículo. Esse currículo pode ser via ou Vitae ou Lattes. Avaliação dos certificados e documentos comprobatórios. A Lori pode falar um pouquinho mais sobre isso. Na terceira fase, entrevistas individuais, dinâmicas em grupos e provas práticas. E aí, lembrando novamente que não é sempre que são as mais comuns. Pode acontecer nos processos. Isso aí, tipo, eu não sei, eu acho que existem dois tipos de currículo, né, gente? Tem lá o Lattes, que é aquele da plataforma Lattes, que a gente é mais voltado para a área acadêmica, né? De quem vai seguir carreira acadêmica, então você tem como detalhar diversas coisas que você fez ao longo da sua vida acadêmica. E o outro, que é o Vita, é aquele mais comunzão que a gente manda para empresas, para locais de trabalho, em geral é mais resumido. E aí no edital tem dizendo qual é que ele vai querer lá, né? Então, assim, se vocês puderem manter atualizados tanto o currículo Lattes como o Vita, aí é bom. Principalmente o Lattes, porque o Lattes, ele, como ele é cheio de detalhes, acaba demorando de preencher, e é uma plataforma muito chatinha para preencher, tem vários detalhes. E a gente vai ter uma aula que vai dar um pouco mais de dicas, né, sobre isso. E a avaliação de certificados, né? Então, assim, quando você tem lá seu currículo, aí você disse que você foi para a semana de vivência no SUS, ServiSUS. Tá, mas você só é sua palavra, é o que está escrito lá, você tem que comprovar isso. Então, tem que ter, né, o documento lá, um certificado, uma declaração, e aí cada edital tem as suas exigências, né, do que vai valer como um documento. Tem edital que é uma simples declaração, né, assinada, tal, vai estar valendo. Tem outros que não, que você vai ter que autenticar em cartório, não sei o quê, para valer. E aí a gente vai ter, a última aula vai ser bastante sobre isso, né, vai ter algumas dicas de como ficar mais munido desses documentos. E no caso, assim, de terceira fase, né, tem alguns chamam assim, terceira fase. É raro ter programa com terceira fase, porque é muito trabalho para a banca, né? Mas às vezes são duas fases divididas, é uma segunda fase dividida em duas partes, e aí ocorre dinâmica em grupo, ou então é uma prova prática, né? Eu não sei, tipo assim, eu tô falando pensando muito na psicologia, mas tem áreas que você vai para um laboratório para fazer a prova, sabe? Porque depende muito da sua graduação. Então, se a sua graduação vai ter lá um foco, assim, de uma prova prática, por exemplo, em laboratório, é muito... tipo assim, durante a sua graduação você fez muitas provas práticas, tipo, muito provavelmente você vai ter uma fase de prova prática, né? Lá no programa. Eu lembrei agora que além das graduações,
tem vaga para curso técnico. Eu acho que tem de, tipo, técnico de algumas coisas. Acho que tem física médica, que eu acho que é curso técnico. Alguns editais têm vaga para curso técnico, a gente esqueceu de colocar lá. Depois a gente pode até pesquisar quais são os cursos técnicos que também pode fazer especialização. E tem as entrevistas individuais, né? Tem entrevista em grupo também, entrevista individual, assim, que... acho que a gente está um pouco familiarizado, né, em processos seletivos com entrevista individual, dinâmica em grupo. Acho que muita gente acaba passando por isso ao longo aí da graduação ou da vida mesmo de trabalho. É isso. Pode passar. Pronto. E aí, gente, esse é o nosso momentinho de interação, para quebrar um pouquinho o gelo, né? Tirar essa parte mais didática. A gente quer saber um pouquinho de vocês. Conta pra gente, por que você quer fazer residência, né? Por que vocês acham importante? Enfim, o que vocês acham? Passar por todo esse processo que é muitas vezes exaustivo, de todas as formas, né? Conta pra gente aí um pouquinho. Pode abrir o áudio aí, falando, colocar no chat, da forma que vocês preferirem. Que massa. A Amanda compartilhou que falaram que é uma imersão muito boa, ainda mais para quem é recém-formado, eu também acho. Quem mais? Você quer compartilhar, Lori, se você quer? Tem uma mãozinha levantada. Pronto. Paulo falou aqui que tem muito interesse para aperfeiçoamento prático. Vocês podem falar o curso de vocês também, hein, gente? Porque às vezes tem muito a ver com isso, né? A sua área, o motivo de você estar indo tem a ver com a sua graduação, né? Às vezes tem sentido. É legal a gente também ter uma noção, assim, de que áreas, assim, para quais áreas a gente está falando. Massa aí. Paula é de fono e Amanda... desculpa, é de nutrição e Amanda é de fono. Aí tem gente de farmácia, veterinária, legal. Aí a bolsa, né? Eita, gente, peraí, foi mensagem demais, não consegui acompanhar, não. Psicologia, enfermagem, peraí, que João falou alguma coisa. Tenho vontade de fazer residência em saúde indígena, mas quase não tem editais com atuação no SACE, realmente. Tem o da UPE. Eu não sei se é no SACE, assim, mas assim, é focado na saúde das populações indígena e do campo. E lá tem uma residência de saúde, que eu acho que é como você está perguntando, lá no Mato Grosso. Eu vi uma vez, assim, mas realmente não tem muitos programas voltados para essa área, não. É uma falta mesmo. Que diz de uma estrutura, né? Diz das condições e desigualdades em saúde. Tem um porquê de ser assim. Lori, você falou UFPE, é de Pernambuco? UPE. E tem, eu acho que tem, especificamente de saúde da população indígena, eu acho que é no Mato Grosso. Eu não lembro o nome, acho que é na UFMT. Não sei se ainda se abriu esse ano. Quando eu olhei, foi ano passado, estava aberto. Obrigado. Também faltou lá nas vagas, né, nas profissões da saúde coletiva, gente. Quem é formado em saúde coletiva pode fazer também. Esqueci de falar. Eu falei, não lembro. Enfim, mas é porque eu lembrei por causa do que Laiane falou aqui, né? Que ela disse que o mercado de trabalho pesquisou sobre o mercado de trabalho para sanitarista e que residência é uma ótima oportunidade de se especializar, assim, para muitas graduações, não só para quem é da área da saúde coletiva. Oi, gente. Compartilhar aqui com vocês fora do chat para tornar mais pessoal, assim, né? Para a gente ouvir a voz um do outro. Vou falar um pouquinho também aqui sobre o porquê, né? Querer fazer residência. Eu acho, assim, pelo menos na área que eu penso em fazer, que é também saúde coletiva, tô vendo muita nutri aqui querendo saúde coletiva, tô achando o máximo.
Eu também sou nutricionista, tem pouquinho tempo que eu me formei. E eu acredito que nessa área da saúde coletiva, até para quem vai querer docência posteriormente, o que eu percebi durante a graduação era muitas vezes a gente pegando disciplinas de saúde coletiva, enfim, com profissionais, professores que não tinham tanta experiência prática, né, de vivência em secretarias, enfim, tinham mais experiência realmente de pesquisadores em saúde coletiva, né, epidemiologistas, enfim. Mas eu senti essa necessidade de estar na prática da saúde coletiva, né, de vivenciar a gestão, de conhecer sobre gestão, estratégias, enfim. Então, minha vontade de fazer residência e não ir para um mestrado, por exemplo, não ir para um doutorado, é justamente essa possibilidade da residência de fornecer uma vivência, né? De fornecer uma experiência prática naquilo ali, no trabalho do dia a dia, conhecer os distritos unitários, enfim, né? Toda essa questão dos problemas de saúde da população nas cidades, e que a gente vê mais quando está lá realmente fazendo, e não só fazendo pesquisa, né? Com dados, enfim, trabalhando com dados. Então, eu senti essa necessidade, assim, para o que quer que eu vá fazer na saúde coletiva, eu senti um pouquinho dessa necessidade. E aí, também recomendo para o pessoal que quer um pouquinho de experiência, que faça residência. Obrigada, Natália, por compartilhar. Obrigada. Se mais pessoas quiserem, né, se animarem aí, que a Natália falou, e João também, a gente quer ouvir a vozinha de vocês, que a gente sente falta, e a gente está há muito tempo já, coisa online. Oi, gente. Oi, quem falou, pode falar. Jardel, vocês estão me ouvindo? Uhum. Certo. Eu tô querendo fazer porque eu gosto dessa parte da especialização, mas principalmente por conta da prática, que fazendo meus estágios, né, curriculares, eu percebi que eu aprendo muito mais com a prática e consigo, inclusive, pensar em temas, em possíveis temas para uma pesquisa, para um mestrado, mas eu aprendo muito mais com a prática, eu percebi isso, e por isso que eu quero fazer residência, né? Até para trazer contribuições para o desenvolvimento da ciência, para pensar novas práticas para o SUS e poder manter, né, esse sistema que é tão importante. Obrigada pela fala, Jardel. Quem mais, gente? Oi, gente, boa noite. Eu não levantei a mãozinha, a Emily levantou, mas como eu comecei a falar, Emily, se você não se importar, eu vou ser breve. Bem, meu nome é Thaís, sobre a residência, né? Eu acho muito bacana o fato de você viver a prática, né? Como normalmente o curso dura 5 anos ou até mais tempo na faculdade, a gente vê muito o conteúdo e não tem essa oportunidade, né? Se você não estiver estagiando, enfim, de praticar. E aí a residência tem essa possibilidade. Eu acho que é uma imersão muito bacana, apesar da carga horária ser intensa, né? Só 60 horas semanais. E a depender do campo que você fique, pode ser mais intensa ainda. Então, por isso que eu tenho interesse de fazer a residência com o programa específico, né, de saúde coletiva, que é o programa da CESAB, de Planejamento e Gestão em Saúde. Porque, pensando na nutrição, a formação da gente não tem esse enfoque, né, a gente não vê nada. E aí, então, com a especialização, com a residência, é uma oportunidade de você conhecer esse campo, né, e, enfim, agregar conhecimento. É isso, obrigada. Obrigada a você, Thaisa, pelo compartilhamento. Vai, Emily. Eu acho que é tu. Eu não tô conseguindo ver as mãozinhas, tá, gente? Então vocês abrem o microfone e falem mesmo. Certo. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Emily, eu curso farmácia e sou integrante da Lares. Meu interesse pela residência foi porque eu senti, né, que na minha graduação não estava me preparando para a prática, né, profissional. E por mais que eu me interessasse em participar de eventos, tanto do Conselho Regional de Farmácia, quanto
sabe, só ir para eventos, essa insegurança foi só aumentando, né? E aquele desejo nosso de ser um bom profissional e etc. me motivou ainda mais, né? Eu preciso estar capacitada para dar, né, o retorno, né, para os meus futuros pacientes, etc. E aí a residência, por mais cansativa que seja, acho que vai nos inserir, né, na prática profissional, porque a gente vai ser visto também na residência como uma mão de obra, né? Então, eu acho que vai nos fornecer o que a graduação não nos fornece, né? Foi o meu desejo. A residência dura, em média, 2 anos, né, gente? Tem uma pergunta aqui no chat. Dura 2 anos. O máximo é 3 anos. Tem a duração máxima de 3 anos. Tem gente falando no chat, eu não vou conseguir ler as mensagens de todo mundo, né? Então, se eu esquecer a mensagem de alguém, por favor, me perdoem. Tem aqui, Fabiane falou, né, que ela é de nutrição, está no 5º semestre, mas acha importante desde já procurar sobre as residências e se preparando. Ela disse, né, que sempre faz resumos e sobre as disciplinas, né, e vai guardando. É uma estratégia bem legal, gente, porque ajuda muito, os assuntos realmente se repetem. São coisas que, quando você começa a ver, você percebe assim, olha, isso aqui eu já ouvi em algum lugar, eu conheço de algum lugar, então ajuda muito. Lorena, Juliana pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre a Liga, a Lares. Certo. A Lares, gente, falar o quê, assim? Então, a Lares, ela tá, como eu disse, né, tá funcionando há mais ou menos 1 ano. Ela começou de um desejo, né, da gente de entender mais sobre residências e se fortalecer nesse processo de fazer residência, porque às vezes é muito adoecedor e frustrante, e dá medo, e a gente surta. Então, a gente faz diversas atividades, a gente faz rodas de conversa sobre assuntos relacionados ao SUS, então, no 1º semestre, a gente fez rodas de conversa sobre atenção básica, sobre saúde da população. Me corrijam, viu, gente, se eu estiver errada, que a gente discute sobre saúde da população negra, né? A gente fez roda de conversa sobre atenção integral à saúde. Nesse semestre, a gente estava fazendo uma formação política sobre o processo, né, de estudo, de entender, né, as estruturas que a gente vive de capitalismo, né, do cis-heteropatriarcado, do racismo, como é que isso impacta na saúde. Aí a gente está oferecendo, né, um mini curso. As atividades internas da Liga a gente faz, tipo, preparatórias, então a gente estuda temas comuns que caem na residência, por exemplo, controle social no SUS, aí a gente se junta, alguém dá uma aula e a gente faz questões, enfim, a gente vai desenvolvendo diversas atividades que a gente acha que tem relação com a residência, e a gente tenta ofertar coisas que siga aquele tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão. Aí a gente preparou uma cartilha, né, sobre residências, que reúne muitas das informações que trouxemos aqui, e a gente vai estar divulgando em breve. Acho que é isso, respondeu? Pronto, galera. Pronto, Maia. Acho que mais alguém quer falar sobre por que, né, fazer residência? Se todo mundo estiver contemplado, eu só queria falar que o propósito de trazer essa pergunta, né, é da gente pensar justamente o porquê, o nosso propósito, de que a gente quer, qual o sentido de que a gente está querendo essa residência. Porque, como o Lore já falou, é um processo que muitas vezes é adoecedor, ele é solitário, ele é cansativo, e aí a gente precisa, né, parar para pensar um pouquinho, meu Deus, por que eu estou fazendo tudo isso? E você está fazendo por causa disso. E é único e exclusivo, embora seja bastante semelhante, como a gente viu nos compartilhamentos, né, o que é bem legal isso, e é bom a gente ter sempre guardado isso.
Então tá bom, eu vou passar a palavra para a Lori, e aí vocês podem falar no chat, enfim. Acho que em relação a isso, né, porque fazer residência. Antes da Liga começar, a Liga começou com um projeto chamado Círculo de Conversas Lares por aí, conversando com residentes em saúde. E a gente conversou com residentes do país inteiro, de diferentes profissões e diferentes programas, né? E no final, a gente sempre perguntava assim, vale a pena fazer residência? Porque o pessoal falava, né, que comia o pão que o diabo amassou na residência também, né, gente? Porque, assim, não é mil maravilhas. Tem lá a bolsa que é ótima, né? Foi uma das minhas motivações também. Por exemplo, o mestrado é 1.000 e pouquinho, né? Nem sei quanto está o mestrado, mas eu sei que é menos que a residência. Mas é pesado, são 60 horas, né, semanais, então pense aí, 60 horas. Se você for para uma residência aqui em hospital, você vai ficar de 7 até 7 todos os dias. É bastante carga horária. E mesmo quem não está em hospital, quem vai para serviços que funcionam em horário de 8 às 17, tem que ficar lendo artigo, participando de eventos, né, para cumprir a carga horária. Então, não é assim a maior maravilha do mundo. É bom que a gente fale isso também, né? Não vamos romantizar, porque assim, como tem muitas precariedades, né? Questões difíceis com preceptoria no campo, não tem tanto investimento, né? Não às vezes acontece do residente ser o profissional, uma mão de obra ali que é explorada mesmo, porque é uma mão de obra mais barata do que o profissional que já formou, né? Que é qualificado. Então tem todas essas questões. Mas no final a gente sempre perguntava assim, tem os problemas estruturais mesmo, né, do SUS e do Brasil, que impacta na residência, óbvio, a residência não está no vácuo, mas no final a gente sempre perguntava assim, e aí, vale a pena fazer a residência? E todo mundo falava com brilho nos olhos, vale. É difícil passar pelo processo, bastante, mas vale muito a pena, porque as pessoas diziam que mudava muito a visão delas e o fazer profissional. Então, sempre tinha uma avaliação assim, positiva, né, de vale a pena. É difícil, dói, mas no final é legal. Uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, quando você forma na residência, você sai com título de especialista. Então, você fez lá o programa de residência de saúde mental. Então, você sai lá com o título de especialista em saúde mental. Que é a diferença da pós-graduação stricto sensu, que são os mestrados, que você sai lá com o título de mestre. Não sai... aquele título mais geral, né? Você passa semestre ou, no caso do doutorado, doutor. E aí, como é uma especialização, você sai especialista em alguma coisa. Pode passar, né, Mai? É com tu, né? É que eu não tô enxergando, peraí, tô aumentando aqui. A miopia. Ah, sim, então. Alguns programas de residência têm uma possibilidade de, no final, quando você está para terminar a residência, fazer um estágio eletivo. O que é um estágio eletivo, né? Que você vai para um serviço da sua escolha. Você articula, sei lá, você está na UNEB e está no programa de saúde mental e os campos são os centros de atenção psicossocial. Mas, sei lá, você está com vontade de experimentar um tempo no hospital. Então, você tem a oportunidade de ficar fazendo prática por 1 ou 2 meses nesse lugar aí que você articulou. Cada programa tem uma regra, né, de como realizar esse estágio, e isso é um detalhe, assim, de quando você está lá dentro já, para se atentar, mas é só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Essa outra curiosidade eu já falei, né, que é descontado um valor referente do INSS. Isso também, né, de que alguns programas oferecem auxílio alimentação, é uma facada. Mas pelo menos você vai lá, né, vai lá para a sua aposentadoria, que também você tem que pensar no seu futuro. Alguns programas oferecem alguns auxílios, né, como a gente comentou mais cedo. Tá, eu vi essa pergunta aí, ó, vai ser respondida agora.
A gente só pode fazer até 2 programas de residência, tá? E não pode ser na mesma área. Então, tipo assim, não posso fazer saúde mental na Unicamp e depois vir aqui fazer na UNEB. Não pode. Se eu quiser, eu tenho que fazer em outra área. E fez 2, já foi. Não dá mais, porque senão a pessoa fica residente forever, né? Não dá, né? Uma coisa, assim, que eu acho complicada nas residências é que os cursos de graduação, eles têm uma avaliação, né? Tem lá no MEC. Curso 5 estrelas, curso não sei quantas estrelas. As residências, elas não têm uma avaliação. Não existe, né, um controle, assim, da qualidade do curso. Então, assim, vai muito de você conhecer alguém que fez aquele programa para te dizer se não é bagunçado, tem residência que é bagunçada, se é legal, se os professores são legais, se as disciplinas têm sentido, né? Então, assim, em geral, essas universidades mais renomadas, tipo a UNEB, a UFBA, a Unicamp e a USP, elas são bem avaliadas, né, pelas pessoas que passam pelos cursos. Outras ficam muito a cargo de você conhecer alguém que fez, porque é isso, não existe uma avaliação, assim, né, nacional. Existe um órgão, não é um órgão, né, mas uma organização chamada Coremu, que é a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, né? E aí ela, assim, ela é um órgão responsável por deliberar e discutir diversas coisas em relação à residência. Então, o valor da bolsa, a carga horária, né? E além do Coremu, existem os coletivos de residentes, né? Tem diversos grupos de residentes que fazem, né? Tem essa pauta mais política, numa pegada assim, tipo, é um tipo de movimento estudantil também, né? Que reivindicam melhorias, né? Tanto no curso de organizar melhor o curso, de padronizar certas coisas, como em relação a isso, né? Os direitos. Pode passar, não sei se tem mais coisa. E é isso, assim, né? Até a próxima. Abraços. Agora vem as perguntas que a gente, por acaso, não respondeu durante, né? Te amo, Zé Gatinho. Obrigada, galera, pela presença de todas e todos. Se tiverem perguntas, podem ir mandando aí no chat, abrir o microfone, vocês sabem o processo. Teve uma pergunta, o pessoal perguntando se esse slide ia ser disponibilizado. Vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Entra no link, tá aí no chat. Entrem, por favor, porque aí facilita a comunicação, né? Por exemplo, hoje tivemos problemas com o link, né? E muita gente mandou mensagem pelo Instagram, por e-mail, mas se tivesse no grupo do WhatsApp, eu conseguiria responder uma única vez para todo mundo. Né? Fiquem aqui que vai ter sorteio, não saia da reunião, por favor. Eu vi que teve uma pergunta aqui, se pelas universidades particulares é preciso pagar pelas residências. Não, é bolsa também, porque é regulamentada pela lei que a gente falou lá no início, né? 11.129 de 2005. Então, mesmo sendo uma universidade paga, você não vai pagar para estudar, é bolsa. Maiara tem uma pergunta. E, gente, bota lá no grupo. Vamos voltar no curso, o ainda vai acontecer. Oi, dá para me ouvir? Dá. Eu tenho uma dúvida. Vocês explicaram, né? Falaram em relação à análise curricular. Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, vamos supor, eu vou fazer uma residência e eu tenho pouquíssimas coisas que eles pedem como análise. Assim, tem como eu, tipo, ter ido muito bem na prova objetiva e escrita e chegar na hora da análise,
sei lá, eu não ter o que eles pedem e tipo, perder a minha vaga, alguma coisa do tipo? Vai depender muito de como seus concorrentes forem, né? Porque às vezes você brocou lá na prova objetiva e a galera foi mal. E aí compensa você não ter ido tão bem na parte da prova de títulos. Aí não dá para te dizer assim, né? Então, por isso que a gente colocou como dica olhar os resultados anteriores para ter uma noção de como é que as pessoas pontuam. Em geral, as pessoas não pontuam bem na prova de título, da CESAB principalmente, porque ela é muito exigente. Tem muitas exigências, então a maioria das pessoas pontua assim, baixo. Aí, assim, o que você pode fazer é isso, ter uma noção de como é que é a pontuação das pessoas nos últimos anos. Só para complementar, que eu não sei se foi a dúvida dela, mas os títulos não são pré-requisito, eles somam pontos, na verdade, né? Não sei se foi a dúvida dela, se ela falou assim, se eu não tiver algo, será que eu consigo passar? Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, você tem os pré-requisitos lá, que é o diploma, enfim, outras questões, e aí você já pode fazer a prova. E aí, mesmo que, sei lá, se der 0 na prova de títulos e você conseguir uma pontuação ótima na prova objetiva, você consegue passar. Sim, é verdade, tem isso, né? Porque eu não vou falar com certeza aqui, mas eu tô na cabeça o Enare, que no caso da prova de títulos no Enare, ela é classificatória, ela não é eliminatória. Então, se você zerar essa parte, você não é eliminado. Eu não sei se todos os editais são assim, porque eu não posso dizer com certeza, né, que todos são assim, classificatórios, porque eu não estou lembrando agora a informação. Mas é isso, é importante observar isso também, né? Se a prova de título, ela tem um caráter classificatório ou se é eliminatório também, né? E assim, tipo assim, tem lá o barema na prova de título. Nem todo mundo vai ter tudo mesmo, não. Tem o barema do Enare, a gente poderia até projetar aqui para vocês terem uma noção. Vou ver se eu consigo projetar depois. Tem lá várias coisas, tem estágio, tem monitoria, tem iniciação científica, tem curso de aperfeiçoamento, acho que tem umas 14 categorias lá para você pontuar. Não é todo mundo, é raro todo mundo que vai fazer 100 pontos, sabe? Então, tudo bem se você não tiver, sei lá, metade lá, se você só tiver 3 coisas, sabe? O que você tiver, você bota lá, você tenta. Tem uma pergunta aqui. A partir de qual semestre vocês acham que deveria começar a se preparar para a residência? Vai depender muito de você, do que você está fazendo na sua vida. Não tem um tempo certo. Tem gente que começa a estudar 2 meses antes, quando sai o edital. Nunca se preparou antes. Tem gente que começa a estudar no meio da graduação. É muito do que a gente falou de como é que é sua vida, assim, né? Do que é que você pode fazer naquele momento. Tô olhando aqui, tô procurando as perguntas, tá, gente? Por isso que eu tô em silêncio. Se tiver alguma pergunta aí, podem falar. Sobre isso, de a partir de que momento é bom começar a estudar, eu acho que o mais importante também é você perceber de fato qual é o programa e qual é a área que você quer. Então, assim, amadurecer essa ideia até para você saber quais são as possibilidades que você tem, para não ficar fechado só em uma coisa. Então, assim, ao longo do curso, você pode, né? Assim, você pode olhar quais são os programas que existem, quais são as áreas que existem, e aí ao longo do curso você vai vendo o que tiver de teoria e de prática nas matérias, nas extensões que vocês acharem, que se relacionarem com cada área, você fala, ó, isso aqui, saúde mental, gostei, acho que nessa residência eu vou me interessar, vai me motivar. Ou então, ali, saúde coletiva, gestão, isso aqui me interessa. Então, você vai primeiro colhendo quais são os seus interesses. E aí, a partir dos seus interesses, você vai também, poxa, no futuro eu quero atuar mais aonde? Esse programa pode me levar melhor para onde eu quero seguir minha carreira? E aí vai amadurecendo essa ideia. Aí eu acho que a partir do momento, né, que já tiver, assim,
mais para o final do seu curso, aí você começa mesmo a catar todos os materiais de estudo que tiver, por exemplo, já está no estágio final, já vai estudando também. A depender do espaço que você estiver no estágio, já vai falando com um colega, com quem você souber que está em preceptoria de programa, fala, poxa, você pode me dar uma dica, me ajuda? Acho que é assim, sabe? Não se desesperar só por conteúdo e fazer esse passo a passo para fazer uma escolha mais acertada, mais amadurecida. Gabi, você tinha feito um comentário, eu acho que foi você, né, que falou sobre prática de ponta, e aí Laiane perguntou o que seria prática de ponta. Eu acho que tem a ver com a assistência, né, porque assim, a gente fala muito da gestão e da assistência. Então, tem gente que trabalha mais na parte da gestão e na área da assistência. Sim, ali com as pessoas, a assistência seria com as pessoas. Então, quando a gente ouve, assim, em geral, quando a gente ouve que trabalha na ponta, é porque está trabalhando ali com as pessoas, né? No dia a dia. Você não está trabalhando com a parte administrativa do SUS. Eu queria, se alguém puder me passar o roxo, eu queria só apresentar o barema do Enare para as pessoas terem uma noção. Tipo assim, pelo menos um edital, né? Pra gente ver como é que é. Tem gente que não pode apresentar, Lori. Não precisa mais ser o host, não. Não precisa mais, não? Beleza. Enquanto o Lori procura, gente, só para avisar que já está fechado já, tá? Já fechei o Forms. Fechei o Forms não, mas já está registrado já as pessoas que colocaram o nome na lista de presença. Então, quem for colocar a partir de agora não vai participar do sorteio. Mas acho que foi todo mundo, porque tem 107 pessoas participando. Isso. Gente, não saiu, Ellen, né? Não saiu o edital da CESAB ainda, não. Que eu tenha visto, não. Existe a possibilidade do residente escolher em qual serviço deseja atuar? Depende do programa. Depende muito do programa, de que articulação ele fez ali com as instituições de saúde, né? Eu sei que... eu vou falar das que eu conheço, gente. É difícil falar de outras que eu não conheço. E do que eu ouvi, né? Das experiências de residentes. Tem residência que você pode escolher, sei lá, 4 campos de prática. Já está lá pré-definido. Então, tinha uma residência de álcool e outras drogas. Não era esse o nome, não, mas assim, era focado nesse tema lá na USP. E aí tinham 4 campos que as pessoas rodavam, elas nem escolhiam, elas rodavam nesses 4 campos. Então, era no centro de atenção psicossocial, no consultório na rua, numa enfermaria do hospital lá universitário e algum outro campo. Então, não tinha a escolha. A Unicamp, ela tem parceria com várias instituições da rede de atenção psicossocial, e aí você escolhe um que você vai ficar por 1 ano, e depois o outro você vai ficar por mais 1 ano, né? Mas, em geral, não dá para você escolher qualquer um da sua cabeça. O que é que dá para fazer? O estágio, foi o João que perguntou isso, né, João? Então, você pode fazer o estágio eletivo em um serviço que você queira, qualquer serviço, contanto que você consiga articular e esteja dentro das regras do seu programa. Acho que deu para entender? Respondeu? Deu, obrigado. Tá, vou projetar aqui rapidão, gente, o edital, por causa do horário também. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo? Sim, carregou. Sim, Lori. Esse é o edital. Esse nem é o mais atualizado, porque já foi retificado. Esse é o edital do Enare, né? O Exame Nacional de Residência. Então, aqui ele vai falando, né? Isso que a gente falou. Que a residência pode ser multiprofissional, uniprofissional, que é um tipo de pós-graduação lato sensu, vai falar da carga horária, né? Tá vendo aqui o que a gente falou sobre o ano? Então, é exclusivo para profissionais formados,
ou formandos, cursando o último semestre, com previsão de conclusão para 28 de fevereiro. Então, se você vai formar depois, se a sua universidade atrasou, você vai formar, sei lá, em março, maio, aí você fica complicado, né? Algumas universidades você pode pedir, esqueci o termo, mas dá para pedir para adiantar a formação. Você faz uma prova e consegue formar antes. Aqui, né, a pergunta, é vedado sobre fazer 2 programas de residência, né? É vedado você repetir o programa que você já fez, não pode ter feito mais de uma vez. Aí, aqui, ele está mostrando as instituições participantes. Então, aqui em Salvador, né, tem a UNEB. Aí a UNEB está oferecendo, aí tem aqui a instituição, é a UNEB, e a área, né? Então, atenção à saúde mental, oncologia, terapia intensiva, e do lado tem os cursos e as vagas. É enorme, né? Porque é no Brasil todo. Então, é realmente em vários lugares, é um super edital, editalzão aqui. Deixa eu dar uma adiantada nele. Aí tem as inscrições, né, gente? Então, olhem, prestem atenção nos requisitos, tudo direitinho, quando vai abrir. Vou pular para o Barema, tá? Por causa do nosso horário. Local de prova também. Pronto, aqui, ó, Barema. Então, tem aqui histórico, estágio não, aí a pontuação e o que é que precisa. No caso do Enare, você tem que ter um documento, tem que estar em papel timbrado e devidamente assinado. Aí vai ter lá o seu histórico escolar, vai pontuar, 30 pontos. Se você tiver, acho que se você tiver 50% das notas são 9, aí você ganha lá, tem uma porcentagem, né, que no site está dizendo. Então, aqui tem várias coisas que são consideradas títulos. Então, estágio não obrigatório, monitoria, PIBIC, PIBID, PIBIT, extensão, trabalhos apresentados em congressos. Aí, aqui tem uma divisão de congresso nacional ou regional, né? O nacional pontua mais do que o regional. Então, artigos publicados ou capítulos de livros, então tem que ser publicado. Se ainda está lá no prelo, acho que eu não tenho certeza se vai poder pontuar, ou se você está ainda em aprovação, sabe? Você submeteu lá o artigo, mas ele ainda não foi aprovado, acho que infelizmente não vai contar, talvez no prelo conte, porque se já tiver o DOI. E assim, no caso do Enare, tem que ser na área que você publicou. Então, sei lá, você publicou um artigo numa revista que é de antropologia, mas você vai fazer para psicologia, então não vai contar esse artigo aí, no caso do Enare, outros editais vai contar, não importa o artigo. Curso de aperfeiçoamento, né, certificado, então assim, dá uma olhada no Barema e faz uma estimativa, dá para você fazer uma estimativa de quanto que você vai pontuar. Aí para vocês terem uma noção, né, de como é que é. Pronto. Lorena, boa noite. Oi, alguém perguntou se o estágio obrigatório não é válido como título. Não, curricular não é válido não, acho que para nenhum edital, tem que ser extracurricular. Oi, Bárbara, você ia falar, eu interrompi. Boa noite a todos. Sobre a questão que você estava falando logo no início, né, que vocês estavam pontuando, sobre a questão do currículo Lattes, é importante que tudo que a gente esteja realizando como cursos, né, mini cursos, né, aquilo que a gente esteja fazendo, a gente já vai incluindo lá no Lattes, para tudo aquilo que a gente vai fazendo não fique bagunçado, né? Então, se a gente tiver os certificados, vai organizando lá no computador, separando para que a gente, quando for incluir lá no Lattes, fique melhor, até para a gente encontrá-los, né? E poder, quando for comprovar, né, isso fique de uma forma melhor para todos. Essa dica é muito importante.
Gente, acho que por hoje, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né, porque já vai dar 9 horas também, só vou comentar rapidinho esse comentário de Giovana. O estágio extracurricular pontua muito e é um privilégio, porque poucas pessoas conseguem fazer estágio extracurricular. Tem algumas áreas que é bem difícil, inclusive, né, psicologia, não é todo mundo que consegue um estágio extracurricular. E lembrando que faz parte, né, do sistema que a gente vive, que seleciona mesmo as pessoas, e quem tiver mais privilégios vai ter mais chance de passar. É isso, gente. Não é essa coisa de se esforça que vai conseguir, porque não é só isso, não é mesmo, assim. É ter essa noção também de não carreguem culpas que não são de vocês. O sistema é feito também para o fracasso, então a maior 90% aí não vai conseguir, por mais qualificado que seja. Ô, Leorge, não precisa ser na área da residência, não. Eu acho que... Aliás, é porque, assim, depende do edital. No caso do Inari, você precisa ter feito um estágio. Se você for de psicologia, se você vai fazer um programa, se você vai concorrer para uma vaga de psicologia, o estágio extracurricular tem que ser de psicologia, não pode ser de outra área. Mas, por exemplo, no caso da Unicamp, não basta ser um estágio de psicologia, tem que ser um estágio, se você for fazer o programa de saúde mental, tem que ser um estágio na área de saúde mental. Então, no caso da psicologia, que existe estágio na área organizacional, não vai pontuar. O estágio que você fez na organizacional não vai pontuar para a saúde mental. Então, assim, todos esses detalhes tem no edital. A gente, assim, tentou trazer as coisas que são mais gerais, mas essas coisinhas, assim, de pontuação é realmente ler com atenção, porque às vezes também é num detalhe que a gente perde. Eu vi, alguém comentou, né, que foi bem na prova e chegou lá na prova de título, não tinha um documento e não passou. Então, às vezes é num detalhezinho, assim. São essas coisas que selecionam também, sabe, gente? Então, assim, acho que o que a gente pode tirar de ensinamento maior de hoje é: leiam o edital, sentem e leiam com calma e separem as informações importantes e engulam o edital, porque vai ajudar muito. Então, gente, ainda tem alguma dúvida? Podemos seguir para o sorteio, ou alguém quer falar mais alguma coisa? As meninas Mai e Lori querem falar mais alguma coisa? Está de buenas, então Só agradecer, gente, por terem ficado até agora, né? Espero que a gente tenha conseguido contribuir com alguma coisa na vida de vocês e que tenha feito sentido e sido compreensível, né? Acho que destacar, assim, uma coisa que Mai falou, não se percam no processo de estudo, gente. Não deixem que isso engula vocês, sabe? Porque é injusto mesmo, é cruel. A gente também precisa, se a gente puder ter leveza no processo, é muito importante. A gente precisa saber nossos limites e assim, não passar não é o fim do mundo não, tá, gente? Não morre, não. A residência não é a única experiência de vida profissional válida, não. Existem diversas possibilidades e opções. A residência é só mais um caminho e é isso, não se desesperar e ter calma mesmo. É isso. Obrigada, meu povo, pela participação, engajamento e sucesso.